Agora a gente vai falar então a respeito da diversidade da população brasileira. Queridos, é o seguinte, o brasileiro ele é considerado um dos povos mais diversos do mundo. Como assim? Nós temos pessoas com características físicas e descendências muito diferentes, né? E por quê? Porque ao longo do processo histórico de ocupação do território brasileiro, vários povos foram fazendo parte do que a gente chama atualmente de população brasileira. Então, diferentes povos, de diferentes etnias, com diferentes culturas, né, foram se relacionando e foram dando origem à população brasileira atual. Tanto é que existe um sociólogo, Darcy Ribeiro, que ele fala que o Brasil é uma colcha de retalhos, né, porque a gente, então, tem toda essa mistura muito intensa entre diferentes povos que vieram de diferentes lugares e que também têm culturas muito diferentes. E a gente teve uma intensa miscigenação. O que é isso? Uma intensa mistura entre esses povos e etnias. Por isso o brasileiro é tão diverso. Por isso a gente tem pessoas, então, que são negras, que são negras com cabelo liso, que são brancas com cabelo crespo. E a gente tem uma série de diversidades aqui diferentes dentro do Brasil. Pode falar, Rodrigo? Tipo, os europeus, eles têm pele branca porque por causa que na Europa é muito frio. Os japoneses, eles têm olho puxado por causa do pelas características do Japão. Quando eles vieram para cá, isso foi mudando ao longo do tempo ou continuou igual sempre? Isso foi mudando, inclusive é o tema da aula. Na verdade, eu só estou começando o tema, então a gente vai falar sobre isso sim, tá? Inclusive, galera, olha só, a gente vai falar um pouquinho então da questão dos indígenas, dos negros e dos brancos aqui no Brasil. E nos brancos a gente tem dois processos históricos diferentes. E aí, olha só, eu vou explicar para vocês até onde der na matéria, né? Nossa aula acabou 8h50, na sequência tem aula com o sexto B. Lá no blog, eu deixei a videoaula correspondente à nossa segunda aula de hoje, que continua esse tema. Então, eu quero que depois dessa transmissão ao vivo, se vocês não tiverem aula na sequência, vai lá e já assiste o vídeo, que não está longo, inclusive, tá? A respeito da continuação do tema 3. Então, vamos lá. Né? Para entender um pouquinho desses vários povos, né, que fazem parte da atual população brasileira, a gente tem que entender um pouquinho do nosso passado histórico, galera. Então, vamos lembrar que o Brasil ele foi uma colônia de exploração e uma colônia de exploração portuguesa, certo? Mas, antes da chegada dos portugueses aqui no Brasil, como vocês bem sabem, é super errado a gente falar que os portugueses descobriram o Brasil, porque quando eles chegaram aqui, no território que hoje a gente conhece como Brasil, já viviam milhões de indígenas, inclusive de etnias muito diferentes. Como assim? Ou seja, são grupos de indígenas que têm características físicas diferentes, que têm hábitos culturais muito diferentes, ou seja, falam línguas diferentes, falavam e ainda falam línguas diferentes, que a maneira como eles cultuam o sagrado é diferente, a maneira como eles organizam a sociedade, por meio de construções, por meio de plantações, por meio de caça, também é diferente. E aqui no Brasil, então, antes da chegada dos portugueses, de acordo com alguns documentos históricos, estima-se que viviam por volta de 4 milhões de indígenas, de mais de 1.000 etnias diferentes. Então, a gente tinha já uma grande população aqui, e uma população, inclusive, muito diversa entre si. Né? Eu cheguei a comentar um pouquinho com vocês disso, né, durante o processo de formação do território brasileiro. Os indígenas do litoral eles eram muito diferentes dos indígenas mais do interior do Brasil, tanto com relação aos aspectos físicos, mas também a maneira como eles organizavam a sua sociedade e também a língua deles, né? Tanto é que você tem os tupis predominando no litoral e os guaranis no interior. Só que não existiam só os tupis e guaranis, na verdade existiam várias outras etnias e que muitas vezes eram submetidas, né, aos tupis ou aos guaranis, ou seja, eles foram dominados por outras tribos indígenas. Esses conflitos eles também existiam entre as tribos indígenas, né? Não é que todo mundo vivia em paz, mas uma coisa que existia muito forte era o respeito do território um do outro. Né? Então, eles respeitavam muito bem o que era território de um, o que era território do outro, tá? Bom, mas fato é que em 1500, Pedro Álvares Cabral chega aqui onde hoje a gente chama de Brasil, na atual região de Porto Seguro, e a partir desse momento começa uma colonização por parte de Portugal, aqui onde hoje a gente conhece como Brasil.
E então começam a vir vários brancos europeus. Então, olha só, a gente já tinha vários indígenas aqui, e aí começaram a vir vários brancos portugueses nesse contexto. Isso começa a gerar uma miscigenação entre essas etnias, ou seja, uma mistura entre essas etnias, ok? Mas vale lembrar que nesse primeiro contato já dos portugueses com os indígenas, infelizmente, milhões de indígenas acabaram morrendo nesse processo. Por quê? Os europeus trouxeram doenças que os indígenas não tinham anticorpos para poder se proteger. Por exemplo, gripe, que é uma doença super comum, né, que já existia na Europa, os portugueses trouxeram essa doença, né, trouxeram esse vírus, os indígenas na época pegavam, só que como eles nunca tinham tido contato com essa doença, vários deles acabavam morrendo ao serem contaminados. Então, nesse contato dos brancos portugueses com os indígenas, né, só pelo fato deles interagirem uns com os outros, os portugueses transmitirem doenças, com isso já vários milhões de indígenas morreram. Além disso, vamos lembrar que os portugueses fizeram uma dominação cultural em relação aos indígenas. Como assim? Os portugueses, eles imporam a sua cultura, eles impuseram, na verdade, seria a conjugação verbal correta, eles impuseram a sua cultura em relação à cultura indígena, ou seja, eles então proibiam os indígenas de falar as línguas que eles falavam, proibiam os indígenas de não usar roupas ou de fazer as pinturas nos seus corpos, tal como eles faziam, que faz parte da cultura deles, fazia e ainda faz parte da cultura, eles proibiam os indígenas, então, de andarem da maneira física, corporal, como eles bem entendessem, eles proibiam, né, na verdade, o indígena, proibiam não, na verdade, eles forçavam os indígenas a adotarem a religião católica, tanto é que foram feitos vários colégios para catequizar os indígenas, né, eles também forçavam os indígenas a fazerem trabalho escravos e também dominavam o território indígena, ou seja, dominavam as áreas indígenas, principalmente visando a exploração de ouro, prata, metais preciosos, ou também de outras coisas que pudessem ser vendidas por um alto valor na Europa, né? Coisas que pudessem ser extraídas, como madeira, flores, sementes, plantas, enfim, que pudessem ser vendidas por um alto valor na Europa, né? Coisa que a gente falou que se chama drogas do sertão. Então, tudo isso acabou gerando uma dominação dos brancos portugueses em relação aos indígenas, e todas essas relações, que relações? O contágio, né, que os indígenas sofreram de várias doenças que eles nunca tinham tido contato, isso já provocou uma grande quantidade de mortes. O processo de dominação territorial e cultural, né, vamos lembrar que, com certeza, isso não aconteceu de uma forma tranquila, pacífica. Os indígenas chegaram e falaram assim, não foram todas as tribos, falaram assim, portugueses, sejam bem-vindos, dominem os meus povos e dominem minhas áreas. Não, isso gerou conflitos, guerras entre eles, que também provocou a morte de milhões de indígenas. Além disso, né, o processo de escravidão indígena, ou seja, o português forçava o indígena a trabalhar como escravo para ele, também gerou uma grande quantidade de mortes. E aí, tanto que a gente tinha de 4 milhões, melhor, dos 4 milhões de indígenas que viviam aqui, atualmente a gente tem aproximadamente 900 mil indígenas. Só que 900 mil, porque a população indígena já começou a crescer nos últimos anos. Como assim? Em meados dos anos 2000, existiam apenas por volta de 300 mil indígenas, né? Então, de 4 milhões, olha quanto eles reduziram ao longo dos séculos por conta de todo esse processo de dominação europeia, né? Tinham 300 mil indígenas, né? Inclusive, mais ou menos de 300 etnias diferentes. E as outras? As outras, muitas delas deixaram de existir, né? Então, isso mostra o quão violento foi esse processo, principalmente com relação às tribos indígenas, né? E aí, então, isso vai começar a gerar essa primeira mistura entre brancos e indígenas que vai fazer parte da população brasileira. Nós temos milhões de brasileiros que são descendentes diretos ou indiretos de indígenas. Como assim? Eu tenho certeza que alguns de vocês, né, pensando na árvore genealógica da família de vocês, em algum momento, né, teve algum antepassado que era indígena ou descendente indígena. Isso é muito comum no Brasil. E é exatamente por isso que a gente tem uma diversidade física muito grande, né? Porque isso foi acontecendo ao longo da nossa história. Galera, até aqui tudo bem? Tá claro, tá tranquilo, fácil de entender?
Senhores também. Sim? Senhores. Então tá bom. Qualquer coisinha, vocês falem. Bem, Ricardo, eu não tinha te visto ainda. Olha só. Então tá, vamos continuar. Além dos indígenas, ou melhor, além dessa relação dos indígenas e dos brancos portugueses, né? Vamos lembrar que um pouco depois, a partir de 1530, os portugueses começam a trazer negros do continente africano para trabalharem como escravos aqui no Brasil. Na verdade, não foi bem 1530, mas 1550, 1560, tá? E eles começam a trazer os negros para trabalharem como escravos porque a Igreja Católica proibiu os portugueses de escravizarem os indígenas. Tá? Então, assim, no primeiro momento, os portugueses trouxeram doenças para os indígenas, que já provocou a morte de vários, dominou de forma violenta os territórios, né, e também culturalmente várias tribos indígenas, e isso gerou conflitos entre eles, provocando assim várias mortes, e também os portugueses tentaram escravizar os indígenas. E a Igreja Católica, então, nesse momento, né, ela vai proibir a escravidão indígena, a gente já comentou sobre isso em sala de aula, mesmo a igreja proibindo, mesmo o rei de Portugal proibindo, vários portugueses que viviam aqui no Brasil vão continuar a escravizar os indígenas ainda por vários séculos. Bom, mas de toda forma, o que vai começar a acontecer por volta de 1550, 1560 é a chegada de negros do continente africano. E aí vai começar uma outra miscigenação, uma miscigenação agora entre indígenas, brancos portugueses e os negros que vão estar chegando para trabalharem como escravos. Vale a pena ressaltar que Portugal não teve só o Brasil como colônia. Portugal dominou outras áreas, inclusive do continente africano. E era dessas áreas que ele, então, explorava os negros para trazer aqui para trabalhar como escravos. Tá? Então, mais para frente, vocês vão estudar isso melhor em história. Então, os portugueses, né, eles tinham aquilo que a gente chama de feitorias. Então, eles tinham algumas áreas ali no continente africano, bem próximo ao litoral, que eles tinham domínio, que eles dominavam, que eles colonizavam, em que, inclusive, eles acabavam colonizando, explorando as pessoas que viviam ali. E traziam, então, esses negros de forma forçada para trabalharem como escravos aqui no território brasileiro. Naquela época, para a gente relacionar com o desenvolvimento econômico, que a gente também já estudou um pouquinho durante o processo de formação do território do Brasil. Naquela época, os negros eram trazidos para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. Né? Então, vamos lembrar que o primeiro grande ciclo econômico que o Brasil passou foi o ciclo do açúcar. E aí, ele tinha um processo de organização que a gente aprendeu que era plantation, melhor dizendo, o sistema, né, da plantação da cana-de-açúcar naquela época era em forma de plantation. Eram grandes áreas de terra, monocultoras, ou seja, produziam apenas uma coisa e faziam uso de mão de obra escrava. E escravidão negra, né? Em que os negros eram trazidos de forma forçada para trabalhar nessas fazendas de cana-de-açúcar. Tudo bem até aqui? Larissa, Oi. uma dúvida. Depois de um tempo, os indígenas pararam de ser usados como escravos, né? Sim, né, eles pararam, só que demorou muito tempo. Olha só, eu falei que Portugal começou a proibir a escravidão indígena por volta de 1550, 1560. Galera, até o século XIX, estou falando de 1780 mais ou menos, ainda tinham indígenas sendo escravizados. Tá? Então, para vocês verem que isso ainda vai demorar muitos anos para o português que dominava aqui o território brasileiro deixar de tentar escravizar o indígena, tá? Bom, continuando, então agora a gente já falou dos três povos, né, das três etnias que principalmente formam a população brasileira, que no caso são os indígenas, os negros e os brancos. Pode falar, Marina. Eu acho que quando a gente levanta a mão, você não consegue ver. Não consigo ver, vocês levantaram a mão e eu não vi? Eu levantei, mas agora eu tô falando, né? Ah, desculpa, realmente não apareceu para mim. Apareceu a Maitê agora. Era só pra testar. Ah, então tá, mas pode falar, Marina. Assim, por que que os portugueses proibiram se estava privilegiando eles, sabe? Sim, é porque é o seguinte, né? Nem todos os portugueses pensavam de maneira igual. Então, você tinha o rei de Portugal, você tinha os bandeirantes, que a gente até já chegou a aprender um pouquinho, que eram pessoas contratadas pelo rei de Portugal para vir explorar o território brasileiro e explorar
É para poder vir em busca de pedras e metais preciosos, conquistar novas áreas, novos territórios, como a gente já aprendeu, né? E também retirar elementos daqui, por exemplo, das áreas de mata, que tivessem muito valor, ou melhor dizendo, que pudessem ter um alto valor na Europa, que pudessem ser vendidas por um alto valor. Então, os bandeirantes tinham essa função e eles eram contratados pelo rei de Portugal. Só que a Igreja Católica também era uma instituição muito importante lá em Portugal. Como assim? A igreja também tinha um peso muito grande. E a igreja é que proibia, então, a escravidão indígena. Por quê? Porque a Igreja Católica estava perdendo fiéis. Né? Tanto é que vai ser no século XVI que vão começar a surgir os protestantes. Para vocês saberem, os protestantes é como seriam os nossos atuais evangélicos. Eles são cristãos, né? Eles acreditam em Deus, Jesus Cristo, mas eles não acreditam na Igreja Católica. Então, naquela época, a Igreja Católica estava perdendo fiéis. E aí, então, a Igreja viu, então, no processo de colonização do Brasil, uma saída para aumentar o número de fiéis, ou seja, transformar os indígenas em fiéis da Igreja Católica. Por isso, a proibição da escravidão indígena, para que, na verdade, eles fossem catequizados e fossem adeptos à religião católica. Deu para entender? Entendi. Tá bom. Bom, continuando, galera. Então, agora que a gente falou das três principais etnias, os três principais povos que formam a população brasileira, que no caso, então, os indígenas, são os indígenas, os brancos e os negros, eu vou falar um pouco melhor a respeito da questão dos indígenas e dos negros aqui no Brasil, tá? Então, olha só. Os indígenas, galera, então, como eu disse para vocês, eles estão há séculos tentando sobreviver, né? Então, já no primeiro contato dos brancos portugueses com as tribos indígenas, né, eles já morreram em grande quantidade. A gente fala que houve um genocídio indígena. O que é um genocídio? É um assassinato em massa, uma grande quantidade de mortes. E foi isso que aconteceu com o contato dos brancos portugueses com os indígenas na época. Porque, lembra, só no primeiro contato, vários dos indígenas já ficaram doentes e morreram porque não tinham anticorpos contra as doenças que os portugueses trouxeram. Depois, conflitos, guerras entre eles, também provocou uma grande quantidade de mortes. E depois a escravidão, que também, a escravidão, vamos lembrar, que era permitido castigos físicos, e muitos desses castigos físicos levavam à morte. Então, os indígenas, eles sofreram essa grande quantidade de mortes ao longo dos séculos, então eles tentam ao máximo sobreviver e também viver de acordo com a sua cultura, que é a cultura dos seus antepassados, que inclusive é uma relação espacial muito diferente do que a gente tem. Como assim? O indígena, ele se vê como uma extensão da natureza. Os deuses indígenas, né, eles são elementos da natureza. Então, você tem o deus Tupã, por exemplo, que é o deus da terra, né? Então, sairia uma força da terra que seria, então, um deus para eles. Assim como você tem a deusa Lua, e você tem outros deuses. Então, a natureza toda é sagrada demais para o indígena. E o indígena, inclusive, assim, tem vários documentários que eles relatam, se a natureza é destruída, isso é a mesma coisa que me matar, porque ele se vê como uma extensão da natureza, ele se vê como natureza. E por que eu estou falando isso, né? Bom, conforme, então, esse processo de dominação territorial foi acontecendo, ou seja, os portugueses foram dominando o território indígena, com o tempo, processo, então, de desenvolvimento econômico, industrial, urbano, tudo isso foi cada vez desmatando mais áreas de vegetação e também retirando territórios indígenas. E é o que acontece. Para poder, então, garantir que os indígenas que sobreviveram ao longo desses séculos, né, tivessem, então, áreas onde tem elementos da natureza, ou seja, áreas naturais, para que eles possam viver de acordo com a sua cultura, então, visando isso, visando que o indígena consiga realmente sobreviver e viver conforme a sua cultura, é que em 1973 foi escrito o Estatuto dos Povos Indígenas. O Estatuto dos Povos Indígenas é um conjunto de direitos, né? Ou seja, de direitos e leis que devem ser assegurados aos povos indígenas, certo? E aí, então, com relação a isso, vale a pena a gente chamar atenção para uma questão que é a demarcação de terras indígenas, demarcação de reservas indígenas. Então, olha só que eu estou falando tanto, né? Eles viverem, mas não é só viverem, viverem conforme a sua cultura. Então, garantir áreas de natureza em que isso possa ser possível. Por isso, então, é importante a demarcação de áreas
em biomas que ainda estão preservados, em áreas que ainda estão preservadas, para que eles possam viver nessas áreas. E que ninguém invada essas terras para retirar madeira, para retirar minerais metálicos, ou usar aquelas áreas de terra para plantação. Por quê? Porque a ideia é que aquele território seja assegurado para eles, para que eles possam viver de acordo com a sua cultura, certo? E aí, então, em 73, começa esse processo aqui no Brasil. E aí o governo federal ele vai começar a delimitar algumas áreas que tribos indígenas já viviam e reconhecer aquele território como deles. Na verdade, eles não têm a posse do território, eles usam o território para sobreviver, né? E aquilo é assegurado para eles, porque dessa forma eles conseguem viver de acordo com a sua cultura. Então, em 73 começa a delimitação e a demarcação. O que é a demarcação? O reconhecimento de certas áreas como sendo reservas indígenas, como sendo terras indígenas. Tudo bem? Alguém ativou o microfone e quer tirar alguma dúvida? Eu não, Pro. Não? Galera, até aqui tá tudo bem? Tranquilo? Tá tudo bem pra mim. Pra mim Então, tá tá. tudo Qualquer coisa, vocês sabem que vocês podem falar. Se por um acaso, para mim, não aparecer a mãozinha, como aconteceu no caso da Marina, aí você ativa o seu microfone para fazer a sua pergunta, tá bom? Bom, continuando. Aqui no Brasil, olha só, todas essas áreas destacadas em azul são áreas de reservas indígenas. Então, são áreas que o governo federal brasileiro já demarcou e reconheceu como áreas sendo necessárias para que as tribos que vivem nessa região possam viver de acordo com a sua cultura, certo? Mas tem várias outras terras que ainda precisam ser demarcadas. Então, tem várias áreas que as etnias, as tribos vivem, só que aquelas áreas ainda não são reconhecidas como terras indígenas. Você tem milhões de indígenas, então, esperando esse processo de demarcação e reconhecimento de suas terras para que eles possam viver em paz. E isso a gente vai começar no tema 4, porque, infelizmente, quando uma terra é demarcada, ainda assim ocorre invasão. Como assim? Mineradores, madeireiros. O que são mineradores? Pessoas que trabalham com a exploração de minerais metálicos, que vão vender esses minerais metálicos. Então, para eles, quanto mais extração, melhor. Só que aí eles acabam invadindo o território indígena, onde também tem minerais metálicos, para poder explorar isso. Deixa o microfone no mudo, por favor, para poder explorar isso. Só que aí, vamos lá, se eles vão tentar explorar áreas de minerais metálicos em que os indígenas vivem, né, para poder explorar aquele território, eles acabam matando muitas vezes os indígenas, né? Então, as áreas, mesmo sendo reconhecidas pelo governo federal como terras indígenas, elas são invadidas por mineradores ou também madeireiros, que estão interessados em ir lá e explorar as árvores que estão naquele território, né? E, se necessário, muitas vezes, matar os indígenas que vivem naquela área. Tudo bem? Então, isso acontece quando a terra é demarcada. Imagina nas terras que não são demarcadas. As terras que não são demarcadas, elas são mais ainda vulneráveis a serem invadidas por esses mineradores, madeireiros, que querem só explorar o território e que, por isso, muitas vezes provocam a morte de vários indígenas. Esse é um conflito muito sério aqui no Brasil, que acontece de forma muito intensa. Tudo bem? Tá claro até aqui, galera? Sim? Então tá. Agora eu vou falar um pouquinho da influência dos negros, né, e a questão dos negros atualmente aqui no Brasil. A gente já comentou um pouquinho a respeito disso no tema 2 da apostila, mas vamos falar um pouquinho melhor a respeito da influência dos povos africanos e que, no caso, traz a questão dos afrodescendentes, né? Bom, então é o seguinte, os negros, como eu disse para vocês, eles começam a vir para o Brasil por volta de 1550, 1560, né? E, ao longo dos séculos, milhões de negros foram trazidos para o Brasil para trabalharem como escravos. Então, Portugal vai trazer negros para trabalhar como escravos até por volta de 1860. Então, a gente está falando de praticamente 3 séculos que milhões de negros cruzaram o Oceano Atlântico para poder vir trabalhar de forma forçada, porque, claro que eles não saíam do continente africano, né, de bom grado. Não, eles eram capturados, eles eram raptados, jogado no navio, e no navio negreiro, que vamos lembrar que eles eram colocados nos porões dos navios, eles vinham, então, 1 mês de viagem, sem ter contato com luz do sol, sem ter contato com uma boa alimentação,
O mesmo local que eles ficavam era o mesmo local que eles tinham que defecar, fazer suas necessidades, é o mesmo local que vários ratos viviam, porque era porão de navio. Então, eles faziam essa viagem de uma forma horrível, tanto que, por conta disso, várias pessoas morriam na própria viagem, e seus corpos eram lançados ao mar, e aqueles que chegavam aqui, eles eram vendidos para serem trabalhados, para poderem serem tratados como escravos, ou melhor dizendo, para poder serem posse, propriedade, né, serem escravos de uma outra pessoa. Bom, e aí o que acontece, né? Os negros, então, eles vão ter uma influência ao longo desses séculos muito grande, tanto na formação da população brasileira, quanto também na cultura brasileira. Os negros, eles vão trazer estilos musicais que eram bem típicos lá na África, como, por exemplo, a presença de percussão. Percussão são instrumentos que fazem batuque, né, digamos assim, e você tem vários tipos de percussão, inclusive. Eles vão trazer isso muito forte, porque o tambor é um elemento cultural muito rico, muito presente na cultura africana, certo? Tanto é que, para eles, o tambor, a percussão, ela mostra as vibrações da alma. Dependendo de como você bate o tambor, você está manifestando como sua alma está se sentindo. Então, tem batuque para tudo. Tem batuque para mostrar felicidade, batuque para mostrar momentos de tristeza, momentos de velório, né? Como ficou tão conhecida aquela questão do caixão, vocês devem ter visto, né? Aqueles congoleses que ficavam dançando, porque para eles, eles não veem a morte como um fim, eles veem a morte como uma passagem. Então, isso deve ser celebrado, inclusive, por meio, então, da percussão e de danças também, que é muito rico, muito importante para a cultura africana. Né? Então, tudo isso eles trouxeram, essa grande presença, então, da percussão, e que acabou influenciando em estilos da música brasileira. Pode falar, Rodrigo? Larissa, tem algumas cantigas e histórias populares que vieram nessa época da escravidão, né? Sim. Tipo, se você comer manga com leite, você morre, porque os portugueses eles não queriam que, como os africanos comessem a manga deles, eles fossem tomar o leite. Que eles... Sim. Mas isso é mito, né? Vários mitos foram surgidos nessa época, exato. O que, na verdade, Eu não sabia. não poder tomar manga com leite é porque os seus senhores, os donos deles, não queriam que eles comessem manga e tomassem leite, né? Porque, inclusive, os escravos eles se alimentavam com restos de alimento. Na verdade, os senhores eles acabavam deixando os restos para os escravos se alimentarem. E foi daí que surgiu a feijoada, inclusive. Restos de porcos, né? Aquilo que eles não queriam do porco é que sobrava, então, para os negros se alimentarem. E aí, com isso, eles tiveram a ideia de juntar com o feijão e fazer a famosa feijoada, que atualmente é um prato tipicamente brasileiro, né? Então, voltando a essa questão cultural, mas muito legal isso que você... Lari, pode falar. eu não sabia que isso vinha de uma tradição, assim, africana. Sim, nossa, os negros têm mais influência na nossa cultura do que vocês imaginam. Eu estou falando aqui a questão da percussão, mas vamos pensar que a percussão é presente em vários estilos musicais. Exemplo, o samba, a bossa nova, assim como vários outros, né? O chorinho que está aqui na apostila de vocês, o machixe, mas também o forró. Ele é muito, muito presente aqui na cultura e nos estilos musicais brasileiros. Além disso, também tem vários pratos, né, típicos da culinária brasileira que, na verdade, foram influência de africanos. Então, assim, o frango com quiabo, que é uma coisa bem mineira, na verdade, ele é um prato de influência africana. A gente tem também um bolinho bem típico, né, que foi exatamente influência dos negros, que é o acarajé. Não sei se vocês já comeram. O acarajé é um bolinho frito, ele é feito de feijão, mas ele também pode ser feito de outras coisas. E no meio dele tem o vatapá. E o vatapá, ele é um creme amarelo, que é feito também de várias coisas diferentes, né? Ele pode ser feito de fubá, ele pode ser feito de pão amanhecido, por exemplo. E aí, dentro do vatapá, também eles colocam camarão e a pimenta, que também é um elemento muito presente lá na culinária africana que eles trouxeram para o Brasil, né? Então, o acarajé vale a pena experimentar. E outra coisa também que eles influenciaram muito, além da questão da música, das danças, né, e também da culinária, vão ser palavras no idioma português. Tem várias palavras que são de origem africana atualmente, né? E é bem interessante quando a gente visita, pessoal, inclusive assim, o Museu da Língua Portuguesa, ele tinha pegado fogo há um tempo atrás,
e aí por isso ele estava fechado, mas ele voltou a abrir recentemente, só que claro que na quarentena agora vocês não vão lá, né? Então, está tendo uma visita virtual, dá para vocês visitarem o museu de forma virtual, e aí no museu tem uma parte que você consegue sentar e ver influência de cada um desses povos na formação do idioma português. E várias palavras vêm de origem negra que foram trazidas, ou melhor, africana, e que foram trazidas para cá por meio dos negros. Deixa eu só ver, então, quem está perguntando. Oh, Oi, pode falar. na verdade, acho que a maioria das nossas coisas brasileiras, acho que a maioria das coisas que a gente faz no Brasil, assim, veio de antigamente ou de outra cultura, né? Porque, por exemplo, os piercing veio. Eu não sei se é assim que se fala, que sempre é, mas os piercing. Maquê, desculpa, repete de novo, porque eu não estou conseguindo te ouvir direito. Seu microfone deu um probleminha. Fala de novo. Tá? Então, é porque a maioria das nossas coisas, tipo, que a gente usa ou tem hoje, vieram de coisas antigas ou de outras culturas. Por exemplo, os piercings vieram dos índios, a feijoada e várias outras coisas, né? Vieram dos africanos. É isso mesmo. Isso, Larissa, por isso que é posso importante a uma... gente conhecer a nossa história. Mas, pessoal, deixa eu só continuar falando mais um pouquinho a respeito dessa questão cultural. E aí a gente fala um pouquinho da atual condição dos negros aqui no Brasil, não da mesma maneira como eu já falei para vocês, agora vai ser uma outra abordagem. Pessoal, só para saber, até que está claro, está dando para entender? Eu estou falando de forma clara? Sim. Sim, que bom. Sim. Então, eu vou compartilhar de novo minha tela aqui com vocês, tá? Além da questão, então, da música, né, da dança, da culinária, inclusive palavras no idioma português, os negros também influenciaram em religiões aqui no Brasil. A gente tem as religiões de matriz africana. Matriz quer dizer que é da onde elas vieram. Então, nós temos religiões que foram formadas a partir de religiões africanas. Então, os negros, eles vieram e eles, os seus senhores, os seus donos, eles proibiam que os negros cultivassem os seus deuses ou fizessem os seus rituais, proibiam mesmo. E aí o que acontece? Para poder continuar cultuando os seus deuses, né, assim como também fazendo os seus rituais, houve um sincretismo religioso. O que aconteceu? Os negros, então, eles associaram cada um dos orixás. O que são os orixás? Os orixás então, é como se fossem os deuses da cultura africana, onde os orixás são elementos da natureza. Para eles, tal como para os indígenas, claro que de uma outra maneira, mas muito parecido nesse sentido, os elementos da natureza seriam seres sagrados e por isso devem ser cultuados, né? E aí, para continuar, então, com a sua religiosidade, eles relacionaram vários desses orixás, vários desses elementos da natureza com os santos da Igreja Católica. Então, assim, eles faziam uma macumba, sim, a macumba era bater uma madeira, macumba é uma madeira, galera. E aí eles faziam uma percussão, batida na madeira para fazer o seu ritual, para poder cultivar os seus orixás, né, para cultivar os seus deuses. Só que aí quando o seu senhor ouvia que eles estavam batendo na madeira, falava assim: o que vocês estão fazendo aí? Ah, eu estou cultuando os seus santos. Estou cultuando, por exemplo, Santa Bárbara, estou cultuando São Sebastião, estou cultuando Nossa Senhora, e assim por diante. Então, eles relacionaram vários orixás, né, com os santos da Igreja Católica para continuarem exercendo a sua religiosidade. E aí, com base nisso, galera, o que acontece? Depois que acabou, então, esse processo de escravidão, foram fundadas duas religiões, que é a Umbanda e o Candomblé, que exatamente, então, cultuam os orixás e fazem rituais tal como os negros de antigamente faziam, né, enquanto eles eram escravos. Tudo bem? Deixa eu só ver que tem muita gente falando aqui no chat. Ô, professora, Oi. esse Pedro Cossiela aí. Então, galera, é o seguinte, né? Não sei quem são essas pessoas, podem ser pessoas de outra sala. E aí, então, é o seguinte, só ignora. Vamos continuar aqui prestando atenção na aula. Uma dessas pessoas eu removi aqui da sala. Mas,
Dependente, vamos ficar aqui então, aqui prestando atenção. Thaís, Oi. você tem a do sexto depois dessa? Tenho, só que eles estão entrando antes, né? Eu tenho sim. Eles só entraram antes. Então, podem ser pessoas do sexto ano, ou então de alguma outra sala que eu dou aula, né? Porque vai que outra pessoa quer ver qual é a nossa matéria do sétimo ano, né? Mas, de toda forma, então, foca em mim com explicação. Eu vou deixar todo mundo no mudo, tá? Para não me atrapalhar. Continuando. Galera, Por que você me expulsou? Apareceu como banido no outro computador. Eu não consigo mais voltar. mas eu expulsei porque você não é da sua sala. Sou sim, eu sou o Martim. Menina, a gente tá na sala do sétimo, você entrou antes. Isso. Daqui a pouquinho, daqui a 5 minutos é nossa aula, não é agora. Depois você entra, tá bom? Desculpa. Imagina. Vamos lá. Continuando, galera. Então, olha só, sétimo B, voltando. Bom, a gente já falou então que vários dos negros, ou melhor dizendo, todos os negros que vieram para cá, para o Brasil, eles vieram para trabalhar como escravos. E enquanto escravos, eles eram submetidos a condições de vida muito ruins. Os seus senhores, então, alimentavam eles com restos, eles dormiam numa senzala, que é como se fosse um galpão enorme, em que eles dormiam no chão, e todos eles muito aglomerados uns aos outros. Os senhores faziam castigos físicos, e assim, gente, castigos físicos pesados, que além de dar chibatadas, às vezes, quando o negro fazia alguma coisa que o senhor não gostasse, ou que ele tentasse fugir e ele fosse capturado de novo, ele era obrigado a usar uma bola de ferro extremamente pesada nos pés, ou usar uma máscara de ferro extremamente pesada, que só tinha 2 furinhos para ele respirar. Ele usava, ou seja, vários equipamentos, né, de violência eram usados com relação aos negros para submetê-los a castigos físicos. E aí, para sair dessa condição de vida, vários deles fugiam. E fugiam para aquilo que a gente chama de quilombos. O que eram os quilombos? Eram comunidades formadas principalmente no meio de florestas, em lugares de difícil acesso, para que eles pudessem, então, parar de sofrer castigos físicos, deixarem de serem escravos e conseguirem viver com uma qualidade de vida melhor. E a gente teve a formação aqui no Brasil de vários quilombos. O maior quilombo foi o Quilombo dos Palmares, comandado por Zumbi, onde então abrigou vários negros, e não só negros, tá, galera? Vários brancos pobres, que também tinham dificuldade para sobreviver, ou, por exemplo, outros povos, né, como indígenas e ciganos que existiam, muçulmanos, também se abrigavam nesses quilombos, porque aí eles se organizavam onde todo mundo trabalhava em prol da comunidade. E ninguém exercia castigo físico um em relação aos outros, né? Então, existiam esses antigos quilombos, né? E aí, esses antigos quilombos, né, com o fim da escravidão e com esses descendentes de escravos, formam atualmente as comunidades quilombolas. Então, a gente tem, nas áreas de antigos quilombos, várias pessoas que são descendentes de ex-escravos que ainda vivem nessas áreas e que querem viver conforme a cultura dos seus antepassados. E isso forma as atuais comunidades quilombolas, que, de acordo com a lei, de acordo com a Constituição brasileira, elas também devem ser reconhecidas e protegidas pelo governo brasileiro. Mas a gente sabe que, tal como em relação às tribos indígenas, ou melhor dizendo, às terras indígenas, várias dessas áreas sofrem invasão, as pessoas são submetidas, né, a conflitos por conta, então, dos interesses de extrair os recursos naturais que existem nessas áreas, tá? E aqui no Brasil, mais da metade da população brasileira é afrodescendente, ou seja, descendente desses antigos escravos que vieram trabalhar. E aí o que acontece? Atualmente, mesmo mais da metade sendo afrodescendente, a gente tem um preconceito racial que a gente já tinha comentado anteriormente, muito forte, muito intenso aqui no Brasil. Né? Então, isso é muito complicado ainda, porque mais da metade da população, por conta dessa intensa miscigenação, mesmo sendo afrodescendente, não se enxerga como negro. E ainda vê um outro negro como inferior. E isso é resquício desse período da escravidão. Porque durante a escravidão, como eu já comentei com vocês, lá no tema 2, o negro era visto com uma capacidade cognitiva inferior aos brancos, como se ele fosse menos que os brancos, e a Igreja Católica falava que o negro não tinha alma. Então, isso acabou reforçando o discurso de que eles eram inferiores e que, por isso, podiam ser maltratados como foram. Infelizmente, isso aconteceu e tem muita gente que
mesmo que não maltrate fisicamente, embora sim, existem vários castigos físicos ainda, vários maltratos, várias violências que são feitas com relação à população negra, muitas vezes ainda o vê como inferior, como dotado de uma capacidade menor. Gente, aproveitando, relacionando com uma coisa que aconteceu essa semana, vocês viram que nos Estados Unidos um negro foi morto nessa semana? E ele foi morto porque um policial abordou ele, Sim, e aí ficou pressionando a garganta dele, aí ele começou a ficar sem ar, ele começou a ter o nariz sangrando, ele falava, tô sem ar, as pessoas ao redor brigavam, gritavam, falavam, meu, ele tá quase morrendo, e ele acabou morrendo por isso. E os Estados Unidos, assim como o Brasil, também teve escravidão. Né? Os Estados Unidos recebeu menos negros que aqui no Brasil, lá foi por volta de 230, 250 mil, e aqui foram 4 milhões, e isso existe, então esse racismo estrutural, ele ainda existe, principalmente em países que tiveram a escravidão no seu processo histórico. Pessoal, tudo bem? Ficou claro até aqui? Larissa, posso falar uma coisa rápida? Pode. Então, o meu pai leu esse livro que chama Escravidão, que é o primeiro capítulo. E daí nele mostra alguns castigos, que tem palmatórios, desde queimar os negros. E é bem isso. Rodrigo, tem alguns museus, principalmente lá em Minas Gerais e no interior, em várias cidades do interior, tanto do estado de São Paulo quanto em Minas, você tem museus que têm vários equipamentos que eram utilizados para castigos físicos e mostrando esses diferentes tipos de castigo. Né? É muito triste saber que isso faz parte da nossa história, mas é bom que a gente não se esqueça para não repetir os mesmos erros do passado. Galera, sétimo B, prazer vê-los por aqui, né? Eu vou deixar então a videoaula da continuação do nosso conteúdo. Assistam, tem 2 exercícios para vocês fazerem. Eu vou encerrar nossa aula e vou começar então agora com o 6º ano, que já está entrando aqui. Galera... É rapidinho, Lari. Pode falar. Lari. É porque na minha outra escola diziam que nessa escola antes moravam gente que se os negros não fizessem o que eles queriam, eles davam castigos. Tipo, que nem você falou, só que às vezes até piores. Mas isso diziam, não tenho certeza. Mas infelizmente isso existe em todos os lugares aqui do Brasil, inclusive aqui em São Paulo, tá? Mas a gente fala melhor sobre isso depois, Julinha, pode falar, que aí a gente encerra. Aquela história lá que você estava contando, né, que ele acabou morrendo por causa do policial, por que o policial, eu não ouvi direito, por que o policial começou a segurar a respiração dele? A história é que ele tentou fazer uma compra com uma nota falsa, e aí por isso então ele foi preso, não, a polícia abordou ele. De acordo com o que a polícia falou, ele tentou resistir à prisão, só que, na verdade, uma pessoa gravou. Então, tem um vídeo sobre isso. Ele não resistiu, ele só estava querendo se defender. Mas mesmo, por exemplo, ele já tendo sido algemado, ele foi jogado no chão, e aí o policial ficou pressionando a garganta dele com o joelho. E ficou pressionando por um bom tempo. Gente, o vídeo é horrível, porque o vídeo mostra isso. E o cara ficou lá, com o joelho em cima da garganta dele. E ficou, ele, não tô conseguindo respirar, começou a sangrar o nariz. E aí, quando ele desacordou, ele desmaiou, porque ele já estava sem ar, é que aí o policial tirou o joelho e chamou, inclusive, o resgate. Mas aí, nisso, ele já chegou no hospital morto. Para a gente perceber que, inclusive, galera, por que eu estou citando isso? Porque está tendo várias manifestações dos negros nos Estados Unidos por conta desse episódio. Ontem eles queimaram, por exemplo, um mercado, porque esse tipo de coisa é comum lá na população estadunidense, na sociedade estadunidense e no Brasil também, tá, galera? Assim, infelizmente, a população que mais morre por violência por parte do Estado, por dificuldade para ter acesso ao saneamento básico, também é a população negra e parda. Mas sobre isso a gente continua depois, porque agora já é aula do 6º ano. O policial foi preso? Assistam a videoaula, façam os 2 exercícios que estão lá. Segunda-feira a gente se encontra aqui de novo. Tchau, Tchau, gente. Bom final de semana.